Boa tarde a todos. Vamos conversar hoje sobre os avanços no setor ferroviário brasileiro. As ferrovias são fundamentais para os transportes de cargas, especialmente em um país de dimensões continentais como o Brasil. Atualmente, contamos com cerca de 30 mil quilômetros de trilhos, mas a malha ferroviária ainda é concentrada em regiões específicas, como o Sudeste do Sul. Apesar disso, os projetos recentes mostram que estamos avançados para integrar melhor as diferenças de regiões de diferentes países. Em termos de rodovias estratégicas, como a BR-230 Transamazônica, a BR-163 e a BR-153, há um potencial enorme de compatibilidade com a ferrovia. Por exemplo, BR-163 corta regiões agrícolas importantes, como Mato Grosso, facilitando o transporte de grãos. A construção de ferrovias, uma ferrovia paralela à BR-163, busca melhorar o escapamento para aeroportos do norte, como a Minituba-PA. BR-230 Transamazônica. Apesar de sua importância estratégica, sua intenção com ferrovias ainda é limitada. A construção de linhas ferrovias na região poderia acelerar o desenvolvimento econômico da Amazônia e otimizar o transporte de madeira, minérios. Em termos de ferrovia estratégica, como a BR-230 Transamazônica, a BR-163 e a BR-153, há um potencial enorme de cumplicidade com a ferrovia. Por exemplo, BR-163 corta regiões agrícolas importantes como Mato Grosso, facilitando o transporte de grãos. Atualmente, o Brasil conta com cerca de 30 mil km de malha ferroviária, mas grande parte dela está desativada ou com condições precárias. As ferrovias brasileiras são predominantemente destinadas ao transporte de cargas, como destaque para produtos de grão, minério de ferro, carvão e combustíveis. Essa logística é essencial para o escoamento de commodities e para a competitividade do Brasil no mercado internacional. Entretanto, a integração de malha ferroviária ainda é limitada. Muitas ferrovias operam de forma isolada, sem conexão eficiente com os outros modais, como a rodovia ou hidrovias. Esse cenário aumenta os custos logísticos e sobrecargas e estradas brasileiras. Em algumas regiões, como na China e na Europa, há um esforço crescente para desenvolver ferrovias de alta velocidade para o transporte de carga, o que permite a movimentação de mercadorias de maneira rápida e eficiente, isso especialmente útil para itens perecíveis e de alto valor agregado. A modernização de pátios ferroviários e terminais de carga tem sido uma prioridade. A digitalização desses terminais facilita a gestão de carga, melhora a eficiência de operações e permite um rastreamento mais preciso dos produtos em trânsito. A implementação de sistemas avançados de gestão de transporte tem otimizado a alocação de vagões, os horários de trens e o planejamento das rotas. Esses sistemas ajudam a reduzir os custos operacionais e melhoram a eficiência de transporte ferroviário. Embora o setor ferroviário esteja evoluindo, a concorrência com o transporte rodoviário e aéreo ainda é um desafio. O custo de construção de novas linhas ferroviárias e a adaptação das infraestruturas existentes para as tecnologias mais modernas são barreiras que precisam ser superadas. A demanda por novas soluções logísticas, como a personalização do transporte de cargas específicas, por exemplo, cargas perigosas e alimentos perecíveis, exige que o setor ferroviário se adapte rapidamente. Em resumo, os avanços no setor ferroviário de cargas estão focados em se tornar transportes mais eficientes, sustentáveis e seguros. O uso de novas tecnologias, a expansão da infraestrutura, a automoção e a digitalização são aspectos chaves que irão moldar o futuro das ferrovias no transporte de carga. Exemplo desse avanço é a Ferrovia Norte-Sul, que está se tornando estratégico para conectar o interior do Brasil aos portos do Norte.
como o Porto de Itaqui, no Maranhão. Além disso, temos projetos como o Ferrogrão, que promete melhorar o escoamento de grãos do Mato Grosso para os portos do Pará, reduzindo custos logísticos e dependência do transporte rodoviário. Esses investimentos são essenciais para aumentar a competitividade do agronegócio e outros setores. Concordo que os avanços são importantes, mas precisamos discutir os impactos ambientais desses projetos. A Ferrogrão, por exemplo, atravessa áreas sensíveis da Amazônia. Embora as ferrovias sejam mais sustentáveis que as rodovias em termos de emissão de carbono, é crucial que o planejamento considere medidas rigorosas de prevenção ambiental para evitar desmatamento e outros danos. Você tem razão, Marielle. O equilíbrio entre desenvolvimento e preservação ambiental é fundamental. Mas também é importante lembrar que o Marco Legal das Ferrovias, aprovado recentemente, facilitou novos investimentos privados no setor. Isso está permitindo que os projetos como a Ferrovia da Integração Centro-Oeste saiam do papel, conectando Mato Grosso à Ferrovia do Sul. Sem dúvidas, Grazi, com esses avanços, o Brasil pode reequilibrar seu sistema de transporte, que hoje é muito dependente das rodovias, e as ferrovias não apenas reduzem os custos de emissões, mas também ajudam a evitar os desgastes das estradas. Porém, ainda há muitos desafios, como a necessidade de maior integração entre os diferentes malhas e diferentes planejamentos de longo prazo. Exatamente, Miguel. Para que os benefícios sejam amplos, os projetos devem ser planejados de forma integrada e sustentável. Assim, conseguiremos transformar as ferrovias em um pilar logístico, eficiente e alinhado com as metas de desenvolvimento sustentável do país. A construção de Ferrogrão, uma ferrovia paralela à BR-163, busca melhorar o escapamento para os portos do norte, como o de Minitiba-PA. BR-230 Transamazônica, apesar de sua importância estratégica, sua intenção com ferrovias é limitada. A construção de linhas ferrovias na região poderia acelerar o desenvolvimento econômico das amazônicas e otimizar o transporte de madeira, minérios e outros produtos. Em 2023, aproximadamente 65% de toda a carga brasileira transportada no Brasil foi movimentada pelas rodovias, enquanto apenas 15% utilizou as ferrovias, segundo dados da Confederação Nacional do Transporte. Essa predominância do modal rodoviário, apesar de vital para a economia, traz desafios consideráveis, incluindo alto custo de manutenção, congestionamentos constantes e impactos ambientais. Por essas razões, as ferrovias se destacam como uma alternativa mais sustentável e estratégica, oferecendo menores custos operacionais e reduzindo bastante as emissões de carbono por tonelada transportada. Atualmente, o Brasil conta com investimentos na ordem de 241 bilhões de reais em 45 projetos ferroviários, mas nos últimos anos, nem 10% desses projetos avançaram. BR-153, conhecida como rodovia Belém-Brasília, conectada ao norte e do sul do Brasil, ela é integrada pela ferrovia Norte-Sul, um dos projetos mais importantes do país, que visa formar um êxito logístico integrado. Investimentos em ferrovias, como o projeto da Ferrovia Norte-Sul, a Ferrovia da Integração Oeste-Leste e a Ferrogrão, são essenciais para reduzir os custos logísticos, aumentar a eficiência do transporte e diminuir os impactos ambientais, já que o modal ferroviário é mais sustentável comparado ao rodoviário. A modernização e a expansão da malha ferroviária brasileira são desafios urgentes para garantir um transporte de cargas mais eficientes e competitivos. A integração com rodovias e pontos de transformação o Brasil em um modelo de logística sustentável e eficiente. Com isso, encerramos nossa apresentação. Obrigada pela atenção de todos. Estamos abertos a perguntas.